é que está em jogo na militarização de tantas escolas pelo país não é apenas uma mudança administrativa, mas um profundo conflito de valores. A escola pública, em sua essência, deveria ser um espaço de formação crítica, de convívio com a diversidade e de construção coletiva do conhecimento. Transformá-la em um ambiente militarizado significa substituir a pedagogia pelo disciplinamento, a liberdade pelo controle e a pluralidade pela uniformidade. As vozes dos alunos que protestam, dos professores resistentes e dos sindicalistas que lutam pela manutenção da escola regular não são meros obstáculos a um projeto político. São a defesa de um direito fundamental. A educação não pode ser tratada como um experimento de hierarquia e repressão, onde estudantes são treinados para obedecer e não para pensar. Quando crianças e adolescentes erguem faixas com medo de perder o seu espaço de acolhimento, precisamos ouvi-los. Quando professores são ameaçados e agredidos por defenderem uma educação democrática, precisamos vê-los. Quando denúncias de assédio, de opressão surgem em escolas militarizadas, precisamos confrontá-las. Eu vou receber aqui, então, hoje, para a gente falar sobre isso, eu sou Emi Pandolfo, eu vou receber a Juliana Andósio, a Catarina de Almeida e a Marta Vanelli. Sejam muito bem-vindas ao nosso JTT aqui na Manhã com Dignidade. Vamos começar com a Juliana. Juliana, se apresente aqui para o nosso público e traga para a gente a sua luta. Quem é a Juliana Andósio e qual é a sua luta? Bom dia, Emi. Tá me escutando? Sim, posso te ouvir. Martinha, nossa querida do Sint, da CNTE, Catarina, prazer. É um prazer estar aqui no Desacato, né? Nossa mídia independente. A gente tem que valorizar esse canal e contribuir, porque faz muita diferença, né? Aqui que a gente tem voz, né? Eu sou orientadora educacional na EB de Muquem, uma escola estadual aqui no Rio Vermelho, em Florianópolis. E eu estou aqui porque é uma das escolas que está na mira da militarização, né? E a gente está fazendo uma grande luta aqui, né? Com os pais, com os professores, estudantes, para que isso não aconteça, né? Eu tenho uma história nessa escola, né? Eu cheguei aqui em 2020, depois veio a plena pandemia, ficou 2 anos. O primeiro ano a gente ficou o tempo todo em casa, em 2021, tempo casa, tempo escola, e depois, 2022, começaram as perseguições, né? E em 2023 teve aquele episódio que jogaram coisas no meu carro, jogaram coisas nos professores, fogos na escola, né? Então foi terrível, e esse ano agora, essa mesma turminha aí que quer militarizar a escola, também agrediu um professor de artes, né, um professor Andrei, um professor super capacitado, né, 16 anos de magistério, que está com a sua vida, né, em risco. Então, essa ideia de militarização, ela parte já da violência, né, quem propõe esse modelo de escola são as próprias pessoas que nos agridem, né, que praticam a violência. Então, é um modelo que não funciona e não vai funcionar, porque o nosso modelo de educação é outro, né? Como você disse, né? Para o pensamento crítico, né? Para acolher, e esse modelo não acolhe, esse modelo só agride, né? Só pune, só traz coisas que não são relacionadas à pedagogia, né? Então, a Exatamente. pedagogia é outra coisa. Muito bem. Marta Vanelli, quem é você e qual é a sua luta? Bom dia, Emi, Ju, companheira aí das lutas na educação. Bem-vinda, Catarina, Santa Catarina. Mesmo que seja por vídeo, né? Um prazer, não sabia que era você que vinha, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marta Vanelli, sou professora da rede estadual há 43 anos, sou militante aqui do Sint, né? Já fui presidenta do Sint há algum tempo,
sou diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação e também eu estou na militância do Humaniza, aqui em Santa Catarina, né, um instituto em defesa dos direitos humanos, né, para combater exatamente o racismo, fascismo, LGBTfobia, enfim, né, todas essas pressões, né, que estão colocadas aqui para a sociedade. E aí eu estou aqui muito feliz, viu, Emi, porque hoje não é só dia 1º de agosto, né? Hoje é Dia Nacional de Mobilização por um Brasil Soberano, né? Para quem está em Florianópolis, Exatamente. horas na alfândega, né? Por um Brasil livre e soberano. Hoje é dia de manifestação. Eu queria, Emi, parabenizar porque pelo debate, né? Mais uma vez, eu acho que eu estive aqui com você, né? Não sei se era esse assunto, não. Sim, né? foi Mas comigo. É sempre muito importante a gente debater para construir narrativas e desfazer falsas narrativas do que representa, o que significa escolas cívico-militares ou escola militarizadas, né? Por isso é sempre importante a gente, sempre que a gente puder, a gente contribuir nesse debate. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço por terem topado. Catarina de Almeida Santos, agora sim, você conta pra gente quem é você e qual é a sua luta. Bom dia, Emi. Bom dia, Marta. Que bom rever você, realmente mesmo que por vídeo. Bom dia, Juliana. E bom dia a todas as pessoas que nos acompanham ou que vão nos acompanhar, né? Eu sou Catarina de Almeida Santos, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Sou militante eterna pelo direito à educação e, consequentemente, por tudo aquilo que se contrapõe à garantia desse direito. Eu coordeno junto com a professora Miriam Fábia, da UFG, a Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização da Educação no Brasil. A gente vem, né, nessa luta aí contra a militarização da educação e das escolas, desde o final da década de 90, quando esse processo começa, né, e vem se expandindo né, de forma avassaladora. Mas a gente está aí, e faço parte do coletivo Redes, né, que inclusive tem professores aí da Federal, de Santa Catarina, e a gente está debatendo a questão dos conservadorismos, né? E dentre, a Marta já trouxe aí um leque de lutas nossas, e dentre esses conservadorismos, a questão da militarização das escolas, que é parte desses conservadorismos e que adere de forma muito objetiva e muito efetiva os demais conservadorismos, né? Então, a gente está aí nessa luta sempre. Queria te parabenizar pelo programa, né? Eu acho que pelo debate, pelos temas que você vem debatendo, né? Que o canal debate, a importância dessa mídia independente cada vez mais. Né? A Marta trouxe aí a questão do Dia da Mobilização hoje, e a gente sabe como os conglomerados, né, que dominam os processos, os meios de comunicação, têm um papel importante, né, nesse tema que nós estamos debatendo hoje, mas os temas da luta, da questão da soberania, que geralmente eles estão vinculados muito mais à questão do poder hegemônico e não da luta pelos processos democráticos. Então, eu queria dizer da felicidade de estar aqui com vocês hoje. Gostaria de estar debatendo outras questões, né? Questões no sentido de avançar na questão da educação e não esses retrocessos. Mas nunca foi fácil para nós, e não vai começar agora. E parabenizar também aí a Juliana e os professores e as professoras do estado de Santa Catarina, de Florianópolis, por toda a luta em relação a todos os retrocessos que a rede também tem, como em demais redes do Brasil. Obrigada, Catarina, por estar aqui com a gente, por ter topado esse debate. E eu espero que eu faça por merecer essas presenças incríveis aqui hoje nesse debate. Mas eu quero começar para a gente discutir sobre justamente o que você trouxe, Catarina, desde a década de 90, né, que vem surgindo esse conservadorismo, trazendo essa cultura e principalmente criando como assim. Aqui em Chapecó, ontem mesmo, eu recebi um projeto de lei do vereador Fernando Cordeiro, do Partido Liberal, para proibir a educação de gênero
nas escolas, proibiu o debate e a educação e aulas sobre educação de gênero nas escolas, se os pais não autorizarem. Então, assim, a lei que ele propõe é para o pai e a mãe tem que ficar sabendo quando a escola vai ensinar sobre gênero, sobre igualdade de gênero. E está lá especificamente no projeto dele, igualdade de gênero. Também sexualidade, essas coisas. Então, a escola que vai querer ensinar isso vai ter que avisar os pais que vai ensinar, além de inconstitucional, é claro, isso fere, isso vai contra, inclusive, o que Chapecó deveria de fato estar debatendo, porque Chapecó ficou em 19º no ranking de municípios com mais de 100 mil habitantes que mais tem estupros do Brasil. A gente está falando do Brasil. Então, Chapecó está em 19º lugar no ranking de estupros de municípios, de cidades com mais de 100 mil habitantes. É um absurdo, né? E aí, bem nesse momento que está sendo discutido isso, que a população discute isso, e eu vejo a população, mesmo os que se dizem conservadores, achando um absurdo que a gente tenha ficado nesse lugar desse ranking. E aí vem um vereador e propõe um projeto absurdo desse, né? Tá lá no nosso desacato.info. Ontem a gente publicou a matéria que eu escrevi sobre esse projeto do vereador. Catarina, vamos começar por ti, porque eu quero que você traga uma explicação para a gente do que você vê, tanto não só na educação nas escolas, mas na educação da sociedade, que vem criando essa simpatia à militarização das escolas. Eu acho que é mais do que uma simpatia, na verdade, né? O que a gente está discutindo com a militarização é um projeto de destruição da ideia de escola pública, né? Eu acho que você começou falando muito bem o que é uma escola pública. Uma escola pública, ela é mais do que uma escola gratuita. Ela é uma escola em que os princípios republicanos, os princípios do Estado democrático de direito, os princípios que normatizam os processos de socialização, os processos civilizatórios, eles fazem parte desse debate. É a escola de todas as tribos, é a escola de todas as crenças, é a escola, inclusive, dos militares, é a escola de todo mundo. A escola pública é essa escola. Para que ela seja assim, ela precisa ser financiada pela verba pública, para que ela abrace todo mundo, e não pelo grupo religioso, e não pelo grupo confessional, não pelo grupo de empresário. Então, ela é a escola pública, ela é a escola que vai abraçar todas as crenças, todos os grupos. Então, essa é a escola pública. Quando está se falando de militarização das escolas, a gente está destituindo essa escola do seu caráter de escola pública. Tanto que depois de militarizada, essa escola deixa de seguir os princípios constitucionais, os princípios da Lei de Diretriz e Base, e passa a seguir os princípios do militarismo, os princípios daquele grupo que está à frente da escola. Então, a Marta está aí, né, a Juliana, nós, professores e professoras, não fazemos a escola a partir daquilo que a gente acredita. Ao contrário, nós somos educados para fazer a escola a partir dos princípios que o Estado... Não é a carreira docente, não é a crença docente que diz como é que a escola funciona. Ao contrário, os docentes fazem essa escola a partir dos princípios estabelecidos pela Constituição, pela Lei de Diretriz e Base, pelo debate democrático. Quando se militariza a escola, isso é destituído. Então, a gente está falando da destruição da ideia de escola pública. Essa escola que vai debater as questões de gênero, que vai debater as questões raciais, que vai debater todas as questões que atravessam a nossa sociedade, a escola é esse espaço não de ensinar o que os pais querem ou o que os estudantes querem. Ela é o espaço de ensinar, inclusive, o que eles não querem e que eles não sabem que precisam saber, inclusive. Então, a escola não é para ser definida por esse ou aquele grupo. Ela é para ser esse espaço de formação. A escola é, queiramos ou não, o espaço em que as diferenças se encontram, né? E a gente se educa pelas diferenças. A sociedade, ela é constituída pela diversidade, pelas diferenças. A militarização das escolas é a interdição dessa possibilidade. É a interdição de que a escola seja esse espaço de debate dessas questões. E aí você pode ver que, inclusive, grupos como os desse vereador são os mesmos grupos que defendem
a militarização, que defende o cerceamento, né, do debate dos direitos, das questões de gênero. Então, e que vai disseminar o pânico moral, que ao debater questões de educação sexual, questões de gênero, a gente está destituindo as crianças de serem meninos ou meninas. Né? Então, começa a disseminar o pânico moral para impedir que esse debate. Quer dizer, quando o Chapecó traz esse dado, ele é consequência exatamente desse não debate, dessa não formação, dessa não destituição ou dessa não desnaturalização de que as mulheres são objetos que podem ser descartados ao bel prazer dos homens, de que as pessoas negras são menores do que os demais e podem ser tratados dessa forma. Né, de que os LGBT, que as pessoas LGBTQIA+, não são dignas de serem tratadas com respeito. Então, quando a gente está falando dessa militarização, nós estamos falando disso. Basta que a gente olhe para os dados, né, dos dados que você traz aí, do estado de Santa Catarina, mas do país inteiro, das violações e violências que existem dentro dessas escolas. E aí a gente precisa entender que essas violações, elas estão não só nas denúncias diretas, mas naquilo que os estudantes são impedidos de serem no seu dia a dia. Então, quando eu tenho uma normatização que diz que todo mundo vai ter que ter o mesmo cabelo, vai ter que ter o mesmo corpo, vai ter que ter a mesma cor de unha, que a diversidade que nós somos, que nos faz existir, não pode se manifestar nessa escola, isso em si já é uma violação, já é uma violência contra a nossa existência. Então, eu não preciso ter um professor sendo agredido ou um aluno sendo agredido. A existência da militarização, a existência dessas normas que impedem que as pessoas sejam quem são, já é uma violência, já é uma violação. E aí o restante que a gente vê de denúncia tem a ver exatamente com essa autorização de que os agentes da área de segurança possam fazer isso. E podem fazer dentro da escola porque eles estão autorizados a fazer fora da escola. E eles vão fazer dentro da escola aquilo que eles fazem fora, porque o que eles sabem fazer, foram treinados e são ordenados para fazer. Então a gente precisa entender da incompatibilidade dos militares e a educação. Eles deveriam ser insumo de qualidade para a segurança, não para a educação. Insumo de qualidade é para outra. E nem para isso eles têm sido, né? Exatamente. Juliana, sobre isso, você já foi agredida, você já sofreu agressões por parte de pessoas que defendem isso, pessoas da sociedade, né? Infelizmente a gente vê, é por isso que eu comecei com essa pergunta, né? Sobre a educação que a nossa sociedade vem recebendo em relação à militarização das escolas. Juliana, como é que você vê isso? Não só, depois a gente vai falar, né, sobre dentro da sala de aula, mas como que você vê isso? E você, acho que é uma pessoa que está num lugar de fala gigantesco, né, para falar como vítima, né, de agressões e violência por parte de pessoas que defendem esse tipo de militarização, principalmente da sociedade, né? Sim. Então, Emi, o que eu percebo, assim, né, e o que a gente vem notando, que é uma guerra simbólica, né? Eles fazem uma construção de narrativa, né? Por exemplo, o que aconteceu lá no começo, antes deles terem essa ideia da militarização, pode ser que já tinham e foram criando essa guerra simbólica dentro da escola, até com violências, né? Para conseguir militarizar a escola, porque a escola, ela sempre foi um espaço de debate, então a gente fazia o 8M, né, para falar da questão da mulher, a gente fazia a consciência negra, com eventos grandes, com palestrantes na escola, e isso foi incomodando a comunidade escolar aqui, algumas pessoas, né, porque para eles, quando a gente discute, né, a questão, como a Catarina falou, né, dos direitos das mulheres, né, e qual o papel da mulher na sociedade, né, quebrando esses tabus, né, que a gente tem estruturais, eles começam a fazer uma guerra simbólica, falando que a gente está doutrinando, né, que a gente quer acabar com as famílias, né, tem casos até que falam que nós somos comunistas por estar fazendo ciência dentro da escola, né, então esse controle dos corpos, né, das narrativas, né, das identidades, elas são propositais,
né? Então, se você tem uma escola cívico-militar ou uma escola militar, você tem um padrão de geração, né? Então, daqui a uns anos, você vai ver adultos, né, que têm um pensamento, uma narrativa, uma identidade, né, controlada, né? Como Foucault mesmo falava, né? Você tem uma instituição que reproduz o pensamento do conservadorismo, da extrema-direita, né? Então, isso também, para eles, transforma a escola um curral eleitoral. Por exemplo, o vereador do bairro aqui, quando ele empresta a barra, porque no sábado agora teve um ato em favor à militarização da escola na frente da escola, num sábado, para ninguém, né? Só eles, para eles mesmos. Mas para criar o quê? Uma narrativa, postar nas redes, colocar lá o pastor, que é vereador, falando no microfone, aí os fiéis da igreja falam, nossa, o pastor quer militarizar, então é bom, né, porque está violento, né, traz o deputado armamentista, né, que xinga todo mundo, que xinga o Lula, que não gosta das políticas públicas, né, do governo federal, traz essas pessoas para cá, eles criam narrativas para que a sociedade nos veja como um inimigo. Então, a gente passou a ser inimigo, né? Em vez de ser o professor, porque a gente sempre teve aquela ideia do professor ser uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que constrói, que ajuda a família, que é parceira, né? Comunidade escolar, nós sempre fomos parceiros, né? Com a família, né? Com os alunos, a gente sempre teve uma boa relação. Aí vem agora, né? Principalmente essa galera do PL, né? Com essa narrativa para doutrinar mesmo e para criar essa não é nem briga que eu falo, mas essa violência contra um contra o outro, né? Contra os professores, contra a escola não serve mais, né? E a identidade de gênero está aí, né? Eles criaram esse inimigo, um inimigo perigoso, né? Porque as pessoas, como a Marta falou, cria uma LGBTfobia grandíssima, né? Gigante, e as pessoas correm risco mesmo. Você viu aquele menino que morreu espancado. Então, assim, esse tipo de escola, ela mata, sabe? Isso mexe com a cabeça. A gente está falando de criança e adolescente. Saiu na UOL a semana passada uma escola particular que o aluno que não cumpriu as regras, as metas e todo aquele aparato que a escola militar traz, né? Ele ficou sem comer, ou ele comeu longe dos amigos, né? E é suspensão, é expulsão. Quem tem, por exemplo, 3 notificação, que eu já acho isso um absurdo, que a Secretaria de Educação faz isso na portaria 420, na escola militar é pior ainda, sabe? Então, assim, são regras que não condiz com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente estava avançando, a gente tem um estatuto, a gente tem um projeto pedagógico, a gente tem um currículo, a gente tem uma BNCC, por mais que os problemas que ela tenha, né? A gente tem, ela é pautada no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a escola cívico-militar, ela não respeita o estatuto. Ela, ao contrário, ela desrespeita, ela é criminosa. Essa escola, ela é criminosa. Além dos crimes dos policiais militares, que nós estamos falando de policiais militares, não pedagogos, que não têm formação para estar dentro dessas escolas, né, que fazem chacinas por aí, que a gente está até discutindo, né, a federalização das chacinas, porque policial militar, hoje em dia, as pessoas têm medo. Eu tenho medo, por exemplo, né, porque aqui no bairro mesmo, um rapaz teve uma pessoa esquizofrênica teve um surto, o cara foi lá e matou, deu um tiro nele. Então, são pessoas despreparadas na rua, imagina dentro da escola. Então, é um projeto que não vai dar certo, nunca deu, e a gente tem que fazer uma luta, né, assim como a Marta falou que o Humaniza está à frente disso, junto com o Sint, né, e outras instituições, fazer uma luta contra esse tipo de escola, como aqueles alunos de Minas Gerais fizeram. Fecharam a escola, né, com cartazes, eu acho que só a luta coletiva, né, e explicar para a sociedade que tipo de escola é essa, porque tem gente ainda que acredita que isso vai fazer bem, né, por algum motivo, porque as pessoas estão desesperadas, claro, porque causaram uma narrativa de medo, uma guerra simbólica, e essas pessoas que vão com a massa acabam acreditando, né, e vai com o conservadorismo e com a extrema-direita.
Exatamente. Marta, como é que você, o Projeto Humaniza, vê essa doutrinação que a gente vê acontecendo, sim, aí com a nossa sociedade, né? Essa doutrinação mesmo, aí sim a gente pode chamar mesmo, né, de doutrinação que vem acontecendo com a nossa sociedade, né? Como é que você vê isso, como a Catarina trouxe, como a Ju trouxe, que desde da década de 90 aí vem sendo feita para a sociedade e que vem, infelizmente, causando a eleição, né, elegendo vereadores, prefeitos, deputados, enfim, que são dessa linha, que defendem esse tipo de absurdo. Como é que você vê essa doutrinação da nossa sociedade? Emi, eu queria começar falando o seguinte. Eu sou bióloga, eu sou professora de ciências e de biologia. É de conteúdo da minha área discutir sexualidade. Aí eu estou pensando o que é que os professores de ciências, né, de Chapecó devem estar pensando do que fazer com a proibição desse tipo de lei. Né? Porque a gente trata a sexualidade com os nossos alunos do ponto de vista, entendeu? É obrigação nossa, entendeu? Do ponto de vista das ciências, de como funciona o nosso organismo, né? E como funciona o nosso corpo, como é constituído o nosso corpo, ele precisa discutir, né, todo o órgão sexual masculino e feminino, né? Então é o conteúdo científico que a gente trata. Aí vem um cara e diz, não, você não pode mais conversar isso nas escolas. Eu lembro-me, quando eu comecei a dar aula, em 1985, que na época de ensino fundamental de 8 anos, tinha alunos de quinto ano, com 11, 12 anos de idade, que já praticavam sexo. Entendeu? Com 11, 12 anos. E aí achavam que a gente não podia trazer esse assunto para a sala de aula. Entendeu? Para colocar para essa criança, né, os riscos do que significava, né, praticar sexo nessa idade. Eu fui chamada a atenção em 1985. Eu não arredei o pé. Eu disse, não, eu estou obrigada a tratar isso de forma científica com as minhas crianças. Eu não posso esperar para o ano que vem. Porque daqui a uns dias essa menina que já está menstruando, ela me aparece grávida. E aí a escola falhou. Aí eu falhei enquanto professora, entendeu? Com essa criança. Né? Aí eu fico imaginando, viu, Emi, como, né, que passa pela cabeça dos professores de ciências, né, do ensino fundamental, tanto da rede municipal como estadual, quando vê uma lei dessa. Né? Só para entender o absurdo que é, entendeu? Esse tipo de lei. Em Chapecó, que você me coloca que é a 19ª cidade em violência, é isso? Em estupro. Jesus. Em estupro. Sim. Que vergonha para Chapecó. E aí um vereador se acha no direito que não pode trabalhar sobre sexualidade. Né? Olha o nível de absurdo de sociedade que a gente está vivendo. Tá? Outra coisa, agora entrando mesmo na pergunta, só para dizer o seguinte, né? Assim, ó, aqui em Santa Catarina, em vários outros estados, tem, de fato, as escolas militares, elas existem há muito tempo, são ligadas à Secretaria de Segurança Pública, destinada para os filhos dos militares. A gente sempre conviveu com isso. Até aí, tudo bem. Não temos nada contra essas escolas. Entendeu? Porque é o pai militar, ele escolheu ser militar enquanto profissão, e ele quer que o seu aluno já se encaminhe para a vida militar. É uma opção do pai, nós não temos nenhuma divergência quanto a isso. Agora, o que não pode é pegar uma escola normal, entendeu? E militarizar. E trazer, enquanto eixo principal de uma escola, a disciplina, não a educação. Entendesse? Porque, e tem um sentimento muito na sociedade, não sei se a Catarina concorda comigo, né, de responsabilizar os outros. Eu quero me desresponsabilizar. Por isso que, às vezes, os pais
eles defendem, eles concordam com a escola militarizada, porque aí a escola vai dar um jeito na indisciplina, entre aspas, do seu filho. Então, ele passa a responsabilidade da escola para a escola militar, aquilo que é tarefa dele de educar seu filho. Entendeu? Então, há um sentimento na sociedade, né? Dizer, bom, então meu filho vai para a escola militar, vai para ser disciplinado. Mas o que é ser disciplinado hoje? Né? O que é indisciplina e o que é disciplina de um aluno? Né? Se a disciplina não é uma consequência do processo educacional. Né? Você aprende a respeitar os outros, você aprende a obedecer ou a concordar com os outros no diálogo, não é na imposição. Né? Por isso que a Catarina diz, né, que a escola tem que ser a escola pública que a gente defende é a escola democrática. Né? E a escola democrática é a escola onde você pode divergir. E na diversidade, na divergência, você constrói consensos. Você vai aprofundando, você vai argumentando e você vai construindo consensos. É assim que as pessoas aprendem a se respeitar. Entendeu? É assim. Você aprende a se respeitar no diálogo e na divergência. Não é na imposição militar. Não é na obrigação. Quanto mais vocês obrigam, mais ele é indisciplinado. As crianças de hoje não aceitam imposição. Entendeu? Não aceitam imposição. Ele quer ser um ator ativo, ele quer pensar, ele quer expor sua opinião, ele quer contribuir na construção de uma sociedade. E o que você constrói na escola, você constrói lá fora. Né? Então, assim, é essa concepção de sociedade que a gente está construindo. Né? Se é uma sociedade que vai se relacionar com toda a diversidade que ela tem, né? Ou se é uma sociedade onde um manda, o outro obedece. Porque é assim que eles querem, né? Um manda, o outro obedece. E uma coisa que é muito diferente, viu, Catarina, você que é estudiosa, junto com a Miriam, desse assunto, uma das diferenças que tem sobre as escolas cívico-militares dos demais estados, como de Santa Catarina, é que as nossas, Catarina, foram instituídas por decreto do governador. Tá? Não teve nenhuma lei. Nos outros estados, teve lei que, por mais que você questione, uma lei que foi aprovada pelas câmaras legislativas, que, de certo modo, teve algum tipo de debate, né? Nem que seja só que os parlamentares debateram. Aqui em Santa Catarina, não. Aqui em Santa Catarina, o governador baixou um decreto, entendeu? Para instituir escolas cívico-militares. Por isso que nós entramos de novo, entendeu? No STF com uma ação direta de inconstitucionalidade. Né? A CNTE entrou, né? Uma tese construída aqui pelo Humaniza e pelos advogados do SINT, né? Junto com o advogado da CNTE, e nós entramos novo junto com o Supremo Tribunal Federal. E tem a perspectiva, meio que curta, né? Agora a gente não sabe mais o que pode acontecer, mas tem a perspectiva de ainda este ano talvez ser votado isso no Supremo Tribunal Federal. E por que é importante aprovar? Né? É ter uma decisão do Supremo. Porque está tramitando no Congresso o novo Plano Nacional de Educação. Entendeu? Eu tenho certeza, eu não sei se a Catarina já viu, me parece que tem 3.000 e poucas emendas à proposta de Plano Nacional de Educação. Pode ter emendas, entendeu? De que se institua isso no Brasil inteiro. Que seja, enquanto uma política educacional brasileira, a escola militarizada, escolas cívico-militares. Eu tenho quase certeza que tem. Isso enquanto emenda no Plano Nacional de Educação. Então, nós precisamos ficar muito atentos, além do debate, né, e da preparação da comunidade, como faz ali a escola do Muquem, né, a escola da Juliana, né, que já fizeram né, da defesa do professor, né, contra a violência, né, porque é tudo bem preparadinho, como diz a Juliana. Eles começam a atacar a escola, entendeu? Para transformar com a comunidade que a escola é violenta, né? A escola se transforma em um órgão violento na comunidade. E aí, para combater essa violência, então vamos militarizar. Né? Mas eles provocaram a escola violenta. Né? Eles provocaram o Muquem violento quando começaram a agredir a Juliana. Né? Agora, quando começam a agredir o professor, foram eles que encomendaram as agressões para construir na comunidade uma narrativa com a escola violenta. Por isso que militarizar é importante. Por isso que esse debate, essa narrativa, né? Quanto mais a gente conversa sobre isso, é bom porque a comunidade
constrói, né? Ela tem os outros argumentos, né? Por que não a militarização, e isso é muito importante a mim, por isso, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de conversar. Obrigada, o Cesário Oliveira está aqui falando, cadê a imparcialidade, ouvir os dois lados? Isso eu explico assim da seguinte forma, Cesário, perdão. O que a gente costuma fazer aqui no Portal Desacato? A gente dá voz a quem não tem voz. Porque o que a gente vê, quem domina o debate hoje é essa extrema-direita, principalmente se tratando aqui de Santa Catarina. Infelizmente, quem domina o debate é a extrema-direita. As mídias só dão voz para essas pessoas. Quando dão voz para a esquerda, quando dão voz para as lutas populares, é um espaço muito pequeno. É por isso que nós aqui do Portal Desacato é um debate, mas é um debate que eu, particularmente, não vou me sujeitar a trazer, por exemplo, um vereador como esse Fernando Cordeiro, que cria esse tipo de projeto de lei absurdo e inconstitucional. Não tem como eu trazer uma pessoa dessa que, com certeza, vai ser totalmente desrespeitosa com pessoas incríveis, com pessoas que estão abertas ao diálogo, que estão abertas ao debate, até porque esse é um tema, como disse a Ju, a Marta, a Catarina, esse é um tema que ele não sequer deveria estar sendo discutido, sequer deveria estar sendo debatido, porque é inconstitucional. Então, a gente está aqui com um projeto de lei, e eu trouxe esse de Chapecó, gente, mas eu sei que tem em todos os municípios, em todas as cidades, ali, em todas as regiões, principalmente se tratando de Santa Catarina, tem projetos desse tipo, tem pensamentos desse tipo. A gente sabe que esse tipo de projeto, eles sabem que é inconstitucional. O vereador que propõe esse tipo de projeto sabe que isso é inconstitucional. Gente, é por isso que eu comecei o nosso debate hoje propondo essa discussão sobre essa doutrinação que fazem com a nossa sociedade, para que acabem elegendo pessoas desse nível. Porque é justamente essa doutrinação que fazem com a nossa sociedade que as pessoas acabam achando que militarizar uma escola vai ser uma coisa boa para o seu filho, que colocar o seu filho numa escola militar ou cívico-militar vai ser algo bom para o seu filho, para a sua filha. E não é discutido todos os riscos, né? A Helenira, no debate da semana passada, ela até levantou a ideia de que deveria se colocar um professor, uma professora nos quartéis para ensinar os policiais, os militares, né? E não o contrário, e não colocar os militares para ensinar crianças e alunos. Por isso que eu trouxe o projeto aqui desse vereador para a gente debater sobre ele, porque eu sei que é uma questão de todas as regiões, né? Isso é uma questão que é levantada por essa extrema-direita em todas as regiões, por esses conservadores, né? Então, eu estou aqui, eu quero começar com a Catarina, eu vou ler uma partezinha desse projeto para a gente debater. Artigo 1º. Fica assegurado aos pais e responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos e tutelados em atividades pedagógicas de gênero, conforme definido nesta lei, realizadas em instituições básicas de ensino públicas e privadas da rede municipal. Artigo 2. Para fins desta lei, atividades... Olha só, gente. E aí a gente entra em toda a questão da inconstitucionalidade, mais a ignorância, mas, claro, ele sabe do que ele está falando, né? Para fins desta lei, atividades pedagógicas de gênero são aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, igualdade de gênero e outros assuntos similares. Então, aqui ele está trazendo igualdade de gênero. A gente não pode discutir que homens e mulheres, meninos e meninas, têm o mesmo direito, devem ser respeitados, devem ser educados da mesma forma, que está lá. Então, assim, isso fere não só o artigo 205, né, Catarina, da Constituição, como fere também o artigo 5º da Constituição, que é o mais importante, né, Catarina? O que tu tem a dizer sobre isso?
Então, na verdade, sim, você está falando de um projeto de lei que o Supremo, inclusive, já declarou inconstitucionalidade de vários outros. Você já tem aí, né, decisões do Supremo contra isso. Quando a gente olha esses temas, são temas que que querem impedir que a escola debata a impossibilidade da perpetuação de de uma sociedade patriarcal. É disso que nós estamos falando, né? E aí tem uma lógica de dizer que os pais definem ou não, partindo do pressuposto que, inclusive, os filhos são objeto dos pais, são propriedade dos pais. Tanto que tem a lógica nesse debate que é meus filhos, minhas regras, né? Então, um vereador como esse, decididamente não é um vereador que está favorável a um debate que impeça, por exemplo, a questão dos estupros. Quando a gente está falando de estupros nesse país, a gente está falando majoritariamente, inclusive, de estupros de vulneráveis. Basta a gente pegar os dados são majoritariamente de estupros de vulneráveis. Então, quando você não pode discutir as questões de gênero, as questões de sexualidade, né, você está impedindo que as crianças, inclusive, entendam que adultos não podem tocar no seu corpo, não pode fazer determinadas coisas. E aí vamos lembrar, nesse país, os estupros de vulneráveis são cometidos por familiares e majoritariamente por homens, né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, a sociedade precisa olhar que, ao impedir a escola de fazer esse trabalho desde a educação infantil, nós não estamos falando só de discutir a questão de evitar, né, ou de prevenir gravidez na adolescência, doença sexualmente transmissível, mas a gente está falando de crianças, de bebês que são estuprados. Quando a gente olha os dados, os meninos, inclusive, são estuprados muito mais cedo. As meninas com uma idade ali, né, já a partir... Não é que elas não sejam, mas majoritariamente com idades mais assim de 6, 7, 8 anos, enquanto os meninos são, né, cada vez mais cedo. Então, essa é uma questão muito séria que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de um tema que tem matado, que tem violentado e matado fisicamente. Mas, assim, uma criança que sofre uma violência, uma mulher, um menino, né? A gente sabe, inclusive, o tanto que os meninos com orientação sexual divergente da normativa estabelecida, né, da heteronormatividade, sofrem muitas violências, inclusive, ao manifestarem a sua orientação sexual. A gente está falando de quem mata a possibilidade de uma existência com dignidade quando não mata fisicamente. E aí, quando a gente está falando desse tema, a escola militarizada, ela é a escola que favorece a esse projeto. É a escola que impede esse debate. E aí, Marta, inclusive, tem uma ideia, quando está se discutindo a lógica de que a qualidade da educação tem a ver com a disciplina, com uma ideia como se nós fôssemos contrário à disciplina. Ninguém é contrário a uma escola com disciplina. A questão é de que disciplina estamos falando. A disciplina militar é uma disciplina de manda quem pode, obedece quem tem juízo. O princípio do militarismo é princípio, não sou eu que estou inventando. É a questão da hierarquia, né? A patente mais elevada define e a patente menos elevada obedece. E aí você tem a punição por não obedecer à ordem estabelecida. E eu costumo brincar que o Piaget no quartel teria muito melhor efeito do que o Pinochet na escola, né? Então, a pedagogia do Piaget deveria ir para dentro do quartel e não a pedagogia Pinochet vir para dentro da escola. Então, o que nós estamos falando na construção de uma escola, nós estamos falando de um país que tem 40 milhões de estudantes só no setor público, da educação básica. Num país que tem 203 milhões de habitantes. Então, essa tentativa de calar a escola, de calar os profissionais da educação, os profissionais e as profissionais da educação, impedir que crianças e adolescentes, que jovens façam o debate, nas escolas, é um país que quer manter a sua estrutura patriarcal, racista, misógina, socialmente desigual, economicamente desigual, racialmente desigual. A escola ameaça
A escola pública, ela não é atacada por um acaso. Ela é atacada porque ela traz possibilidades, porque ela traz potencialidades. Sabe, quando a escola pública era... Na verdade, quando a escola era restrita, ou se a gente pegar o Anísio Teixeira, que escreveu aí, dizendo que a educação é direito e não privilégio, quando a educação era privilégio de alguns, o ataque à escola não se tinha muito essa questão. Quando se expande o acesso à escola, e não se expande só o acesso em número, a gente expande o acesso em debates. Quando se cria a questão 10.639, quando se diz que a educação sexual tem que ser debatida na escola, que os temas de gênero precisam vir para a escola, e não só quando se diz legalmente, quando a sociedade pressiona para que isso seja debate dentro da escola. Então, se eu amplio se eu tenho um sistema educativo da educação básica superior de quase 70 milhões de estudantes, num país que tem, né, a gente tem aí 60 e tantos milhões de estudantes no sistema, num país que tem 203, 204 milhões de habitantes, mais os profissionais e as profissionais da educação, você tem a sociedade brasileira funcionando em torno da escola, dentro e em torno da escola. Então, se essa escola pública, no seu sentido real de pública, funciona, essa escola ameaça essa estrutura de sociedade, sabe? Então, esses projetos como Escola Sem Partido, como a defesa da educação domiciliar, como a militarização, como o controle do que a escola debate ou não debate pela lógica do ranqueamento, das avaliações de larga escala, como esse impedimento, que esse currículo, né? A gente viu aí na questão dos ataques às escolas, a defesa de que essa escola seja monitorada, né? Que tenha segurança armada, que essa escola seja cada vez mais prisão e cada vez menos escola. Por isso que eu começo dizendo que a militarização faz parte desse projeto de destruição da ideia de escola pública, da destruição dessa escola onde o debate democrático ela acontece. E não é dizer que a nossa escola pública é a escola como ela deveria ser, mas é uma escola que está sempre em disputa, sempre em discussão, sempre em construção. Esses processos são processos de silenciamento. E eu acho que a sociedade brasileira, essa história de que a sociedade como um todo, né, defende a militarização, acho que a Juliana trouxe aí. É um ato pró-militarização que é eles falando para eles mesmos, criando essa narrativa. Então, é muito favorável que se diga que a sociedade como um todo. Aí você olha para a pesquisa, que as pesquisas vão dizer que a sociedade confia mais nos professores do que nos militares. Né? Então, tem aí uma questão que a gente precisa debater, sabe, Emi? A gente não pode também entrar na lógica de que está todo mundo defendendo a militarização. Tem gente defendendo? Lógico que tem, gente. Nessa sociedade conservadora que é a sociedade brasileira, mas tem muita gente que precisa saber, inclusive, que depois de militarizada, essa escola deixa de ser a escola dos vulneráveis, do público da escola pública. O público da escola pública é expulso dessa escola. E as normas estabelecidas vincula-se a isso. A quantidade de advertência que vai ser expulso, de se não alcançar notas. Quanto recebe transferência porque diz esse aluno está sendo transferido porque não se adequou ao projeto. O nosso debate é para que a escola pública seja a escola da inclusão. Essa escola militarizada é a escola que o sujeito tem que se adaptar à escola e não a escola que tem que se adaptar, se construir para caber todas as pessoas. Então é disso que nós estamos falando e a sociedade precisa entrar nesse debate e entender isso, né? A gente precisa de segurança. E os profissionais da segurança precisam ser insumo de qualidade para a segurança. Não dentro da escola. Dentro da escola, a gente precisa de profissionais da educação, a gente precisa de profissionais da área de psicologia, da área de orientação educacional, né? A gente precisa de mais profissionais que possam favorecer aquilo que a escola tem que fazer. A escola ela é cada vez mais demandada e, ao mesmo tempo, cada vez mais controlada. Então, é uma conta que não bate. Você quer que a escola resolva todos os problemas da sociedade e, ao mesmo tempo, impede que ela seja. E, Marta, tem estados e municípios militarizando escola por decreto, por portaria, por orientação. O que Minas mandou? Minas mandou uma orientação para militarizar, para escolher 740 escolas. E a mobilização do estado de Minas foi maravilhoso. Eles, sabe, os sindicatos, os estudantes, e deu assim derrotas, né, monumentais nas escolas para o Zema, que teve que parar um pouco para saber o que estava fazendo, que se voltar vai sofrer mais derrotas ainda,
porque a sociedade mineira está mobilizada em relação a isso. Eu fico muito orgulhosa de quando eu vejo a sociedade se mobilizando. E os estudantes, majoritariamente, se contrapõem a isso, porque eles Sim, são os maiores prejudicados nesse sim. processo, são os mais perseguidos. Exatamente. Ô, Ju, isso que a Catarina trouxe é muito importante para a gente seguir com o debate, porque ali em Muquem, a gente vê que não é a sociedade, a gente vê que a sociedade, na verdade, está realmente apoiando a Juliana, apoiando o Andrei, o professor Andrei, apoiando a luta de vocês, mas tem essas poucas pessoas que são, além de barulhentas, são violentas, né? A gente vê aqui em Chapecó, na escola Zita Flash, o que aconteceu? Eu até escrevi a matéria explicando que no ano passado eu passei em frente a essa escola e a rua em frente à escola estava fechada nos dois lados por viaturas da polícia. Eu, né, como uma jornalista curiosa, né, parei o carro, desci, pedi para o policial que estava ali na frente, sinalizando para não entrarem naquela rua, e perguntei para ele: o que está acontecendo aí? Ele: a gente está descarregando os materiais ali para a escola. Essa escola vai ser militar agora? Já fiquei curiosa, porque não tinha sido dito nada, não tinha sido informado nada. E o próprio policial me falou: a gente vai começar com os alunos do 6º ano que vem com os do 6º que vão para o 7º, no outro ano dos 7º que vão para o 8º, até que todas as classes sejam escola militar. E aí eu gravei aquela informação, né? Aí agora há pouco, uns dias atrás, os alunos, o Cinti aqui de Chapecó, os professores, eles fizeram uma manifestação com cartazes dos alunos lá, porque simplesmente a escola começou por baixo dos panos, aquela influência de professor, vai lá, nós vamos ter que conseguir professores que são fixos, né? Que são efetivos. Os professores efetivos, nós vamos te transferir para outra escola, vai lá para outra escola, e só restou 2 professores nessa escola, e a escola militar, que é militar mesmo, não é nem cívico-militar, é a escola militar, ela estava lá como um empréstimo, estamos cedendo uma parte do espaço da nossa escola para vocês usarem até que vocês construam a escola militar de vocês, né? Que é isso, foi o que o Cinti aqui de Chapecó falou. A gente não é contra vocês terem a escola de vocês, mas vocês estão aqui temporariamente. Essa escola pertence à Secretaria da Educação, ou seja, para a educação pública e não militar ou cívico-militar. Os alunos vão perder as vagas lá. E aí entra naquela, apenas vai poder estudar lá quem é filho de militar ou quem pagar para estudar lá. E aí os alunos que estudam lá vão ter que se deslocar muito mais para outras escolas. Então, é como a Catarina trouxe, a sociedade em si não concorda com isso, mas eles vão fazendo por baixo dos panos, e eles vão criando essa doutrinação mesmo, né, com as pessoas, para que as pessoas concordem. E aí, quem discorda acaba tendo medo, porque, como a Juliana, eu quero que você fale um pouco agora sobre isso também, sofreu ameaça, sofreu violência em relação a isso, e acaba que a sociedade que discorda disso tem medo de se manifestar. Né? E aí, esses poucos que a gente diz que são poucos, mais barulhentos, eles se tornam barulhentos por causa disso, eles acabam dominando o espaço, e é por isso que, como eu respondi ali para o Cesário, eu não vou trazer ninguém que defenda a militarização das escolas aqui para estar debatendo, porque sim, eles são poucos, mas eles são barulhentos, eles são violentos, né, Juliana? Sim. É isso, eles são violentos, e essa violência, ela também é institucional, né? Porque quando você fala isso dos professores com medo, não é só medo da vida, de apanhar ou de sofrer alguma coisa dentro da escola, mas o medo também de um processo administrativo disciplinar. Porque hoje a Secretaria do Estado, né, junto com as coordenadorias, virou o quê? Uma fábrica de fazer PAD,
Os professores têm medo de dar aula. Quantos professores perseguidos que a gente tem aqui em Santa Catarina? O ONV, que é o Observatório Nacional de Violência Educadores, fez uma pesquisa no Brasil todo. Foram 3.500 respostas. Eles vão depois publicizar isso, fazer um evento aqui em Santa Catarina. Só em Santa Catarina foram quase 500 e tantas respostas. Um dos estados que se identificou com maior nível de perseguição a professores, né, e de PAD, né? Isso causa na vida de um professor, que professor que vai conseguir dar uma aula tranquila, tá? Depois de se afastar dos 60 dias, ou sofrer uma punição, ter que voltar ao seu ambiente de trabalho, né, depois de tanto constrangimento, sabendo que não fez nada, que estava tendo a educação em direitos humanos, porque nós, pedagogos, professores da escola pública, a nossa educação é em direitos humanos. E o que é a educação em direitos humanos? É o que a Catarina falou, é tratar a questão do racismo, é tratar a questão da orientação, das identidades, né, da diversidade, da mulher, tanto que o governo Lula colocou igualdade de salário para mulher e homem. Isso é uma coisa que já era para estar vencida, mas o retrocesso e o conservadorismo da extrema-direita quer voltar fazer esse retrocesso, porque eles não aceitam as mulheres ganhando o mesmo salário, eles querem um homem branco mandando sempre. E a privatização, né? Porque quando a gente fala da escola militar e também do dinheiro público, ele não é igual a Marta falou, que a escola militar é paga pela segurança pública. Aqui a cívico-militar tira dinheiro da escola básica, é o nosso dinheiro, é o dinheiro do Fundeb, é o nosso dinheiro para pagar militar, sendo que a nossa escola aqui não tem uma quadra coberta. Se gosta mesmo de criança e adolescente, se quer a saúde deles, por que não tem uma quadra coberta? Não tem campeonatos, não tem um esporte? É porque não pensam no adolescente e na criança, pensam no bolso deles. O governo Jorginho Mello é uma aberração. Eles pegaram o dinheiro da educação básica e estão jogando na universidade e estão roubando, porque já saiu escândalo de alunos milionários, né, que têm direito a essas bolsas. Então, assim, é uma aberração. Além dessa aberração, né, desse canetaço que ele faz, a primeira coisa que ele fez quando teve eleições de diretores aqui das escolas foi colocar interventor nas escolas. Por exemplo, na minha escola tem uma interventora no canetaço. A Josi, que a gente fez uma campanha, que foi uma diretora eleita, ela não assumiu, porque ela não teve 50% dos votos no pré-requisito lá dos pais, dos familiares, só dos professores e alunos. Mas sempre foi assim. Nunca a gente conseguiu, porque as pessoas não vão votar, né, em grande maioria, 50%, gente, são 2.500 alunos, 50% dos pais, quem que vai? Todo mundo trabalha, né? Sim. É difícil, a gente sabe, para conselho deliberativo também é assim, mas no canetaço ele indicou, a maioria dos maiores colégios, ele indica os diretores, para quê? Para manter a ordem dele, para manter a regra dele, para perseguir professores, para fazer o que quiser com a escola. Então, não está... se tivesse preocupado mesmo com as crianças que não sabem ler e escrever, que estão atrasadas em idade séria, já tinha feito, depois da pandemia, o reforço escolar, uma educação integral. Não fizeram nada para essas crianças. Nós pedimos, nós estamos suplicando aqui psicólogos para essas crianças que desde a pandemia estão com crise de ansiedade. A gente faz esse atendimento, a gente é igual bombeiro na escola, atende um aqui da ansiedade, atende outro que bateu, sabe assim? Não tem profissional. Gente, olha, eu tenho 2.000 e poucos alunos, só tenho eu de orientadora educacional. Se eles estivessem preocupados, teria muito mais. Se estivessem preocupados, ia ter médico, neurologista para atender esses alunos que precisam de atendimento. Ia ter mais cedra, ia ter mais CRAS, ia ter mais conselho tutelar. Eles não estão preocupados com as crianças e com adolescentes. Eles estão preocupados em manter os cargos, né, eles no poder, e tendo um jeito de dominar esse curral eleitoral deles. É isso que eles estão preocupados. Eles não estão preocupados com criança e adolescente nenhuma. E quando esse cara vem comentar aqui que tem que ter imparcialidade, que tem que ter o outro lado aqui, o outro lado é esse, meu amigo. É
doutrinar uma geração para manter o status quo deles, tá? E o carguinho e o dinheiro e privatizar a educação pública e todo o serviço público. É para isso que essa galera está aí, e nós, enquanto educadores em direitos humanos, tá? Nós vamos fazer essa luta. E outra coisa, quando eu fui perseguida lá em 2023, que a gente foi falar com o Simadon, que ele era secretário de educação na época, foi o pessoal do Cint, a Luciane Carminati, eu falei para ele, mas por que isso está acontecendo comigo? Sabe o que ele falou? Porque você mexeu com os valores das famílias. E daí a Luciane Carminati, eu lembro muito bem dessa cena, eu nunca mais vou esquecer na minha vida. A Luciane virou para ele e falou assim, de que família você está falando? Porque não existe uma família, existem várias famílias. Inclusive várias famílias que os pais abandonam os filhos, composta por mulheres. A realidade é outra. Não é a realidade que eles pintam e bordam. A realidade da escola é outra. É criança que está em abrigo. E a maioria abandonada pelos pais, tá? E agredida pelos pais, como a Catarina falou. Então, é esse modelo de educação que eles querem, que nós estamos combatendo. E como teve em Minas Gerais essa mobilização, provavelmente aqui em Santa Catarina teremos também, porque a gente tem aí o Cint, tem o Humaniza, tem a mobilização de rua. Agora, dia 14 de agosto, nós teremos uma grande assembleia. Nós vamos tocar nessa pauta, né, Marta? Nós vamos tocar, né, nessa pauta contra a militarização das escolas, contra a municipalização das escolas, que também está acontecendo muito, e também em defesa dos professores agredidos com esse viés, né? Porque não agride professor por agredir, agride professor que tem uma educação em direitos humanos, que sim, esse sim, que pensa na educação das crianças e dos adolescentes e da vida deles na sociedade. Eu acho que me passei. Marta, e aí, o que o Humaniza está planejando em relação a isso mesmo, aqui para Santa Catarina? Então, a gente estamos nos somando, né? Com todas as lutas ali que vem acontecendo, especialmente, né, do Cint, né? Porque é o nosso carro-chefe, né? Nesse tema, né? É ele que agrega os trabalhadores de educação, tanto ajudando no debate, né, do que isso significa, como participando também das manifestações, né? Não tem como a gente não enfrentar esse projeto aqui em Santa Catarina, não tem como. E quanto mais a gente debate, né, mais a gente vai formando opiniões, tá? E aí, para concluir, eu sei que o nosso tempo já está estourado, só para dizer o seguinte, eu queria posso dar um nome a esse projeto de lei da Câmara de Vereadores de Chapecó? Pode. Posso dar um nome? É o nome de proteção do estuprador. Exato. É uma lei de proteção do estuprador. Exatamente. Porque uma sociedade que é constituída hoje, 52% são mulheres. Tá? Você não pode discutir igualdade de gênero, mas você é a maioria na sociedade. Aí você pega uma cidade, entendeu? Que é uma cidade estupradora. Né? Porque o índice de Chapecó, infelizmente, é uma cidade estupradora. Aí um vereador... Lembrando, 19º lugar no ranking nacional. Então, ao invés de se preocupar, né, em como que vai transformar essa cidade em menos estupradora, ele coloca uma lei para proteger o estuprador. Ou seja, está liberando estupra aqui em Chapecó. O pessoal da educação, toda a sociedade se revolte contra esse projeto de lei, porque é de fato, né? E só para lembrando, estuprador é um criminoso. Estupro é crime no nosso país. É crime. Assim como racismo é crime. Assim como homofobia é crime. E aí, quando criam essa lei para proteger o criminoso, né? Transfobia é crime. Então, a gente precisa se revoltar contra esse projeto de lei e, especialmente, né, acusar quem tem esse tipo de iniciativa. Quem quer se proteger porque cometeu o crime. Porque alguém que não pense em se proteger porque não é um criminoso, né? Então, esse vereador, para mim, é um estuprador, ele é um criminoso e está querendo proteger todos os seus comparsas estupradores ali de Chapecó. Exatamente. Catarina, para a gente concluir, deixa um conselho seu para a gente.
Bom, eu acho que primeiro agradecer, né, e me colocar à disposição para a gente continuar o debate, porque ele precisa acontecer, me colocar à disposição também do sindicato, dos profissionais de educação, das professoras e dos professores de Santa Catarina, para entrar nesse debate. Eu participei ativamente da mobilização em Minas, né, fazendo debate lá na Câmara Legislativa, em todos os espaços da universidade. Então, e o nosso, acho que não é nenhum conselho, é uma condição de existência continuar lutando. A gente nunca saiu da luta, a gente luta todos os dias e a gente precisa lutar. Enquanto a gente não tiver efetivado aquilo que a nossa Constituição estabelece, que é um Estado democrático de direito, eu acho que a gente não tem nenhuma outra, não é nem escolha. Né? Eu acho que a gente tem determinados grupos, e as mulheres, e quem luta pelas crianças, é uma luta por sobrevivência. Não é uma escolha se eu quero entrar nessa luta ou não. Ou a gente entra nessa luta ou a gente é subsumido. Então, a gente luta por sobrevivência. Então, o meu conselho é nunca desistir da luta, né? Entender que os militares são aqueles que oficialmente têm uma doutrina e aí entra para dentro da escola para combater a doutrinação. É um negócio muito, né, muito contraditório esse processo. E eu acho eu acho que continuar fazendo, inclusive, o que você está fazendo, o que o portal está fazendo, o que a mídia alternativa tem feito. Esse debate aqui não tá sendo, não conta com 4 mulheres por um acaso, né? Não é por um Não. acaso que a gente tem aqui. Quando a gente olha quem é que está lutando contra essas pautas conservadoras, são as mulheres que estão à frente, né? Não por um acaso. Elas são aquelas que são abandonadas com seus filhos, que são violentadas de todas as formas, que não podem sair na rua, que têm medo de sair na rua, mas que são violentadas dentro das casas, nos espaços de trabalho, né, que sofrem todo tipo de assédio. Quando a Juliana está falando da questão dos processos administrativos, é um negócio absurdo, porque quem deveria estar sofrendo o processo continua aí livre para continuar violentando. Agora, quem está lutando pelas crianças e adolescentes que têm um abandono parental absurdo nesse país, aí é perseguido. Por quê? Porque a gente está lutando contra aquilo que é os privilégios, né? Dos homens brancos, né, ricos, que acham que a nossa existência é uma autorização deles, né? Que a gente pode existir até que eles entendam que pode continuar existindo. E nós estamos aqui para dizer que não é nada disso, né? Que nós não precisamos nos submeter a isso e estamos cada vez mais unidas enquanto mulheres defensoras de uma educação em direitos humanos, dos direitos humanos fundamentais. Então, só te agradecer pela possibilidade, dizer que é um prazer enorme reencontrar a Marta, conhecer a Juliana, que eu já conheço, infelizmente, pelas violências, pelas perseguições que ela sofre, né? Mas dizer que a gente está aqui juntas, né? E contem comigo sempre naquilo que eu puder ajudar. Muito obrigada, Catarina. Muito obrigada, Marta, Ju, como sempre. A Ju está sempre aqui no nosso JTT também, trazendo essas denúncias. É isso, a gente não precisa, a gente nem deveria, né? A gente vai continuar resistindo, a gente vai continuar lutando enquanto a nossa Constituição não for realmente seguida, né? A gente gostaria de não ter que lutar, né? Que fosse opção, mas não seria muito melhor. Só lembrando que o nosso governador do estado, o Jorginho Melo, ele apoia o genocídio na Palestina. Exato. Ele comprou armas de Israel, inclusive ele anda com a bandeirinha de Israel por aí. Então ele apoia o genocídio, ele é genocida. Ele apoia tantas coisas, né, Ju? Na semana passada a gente fez o debate sobre as universidades nada gratuitas, como diz Amanda Miranda, né? Ou as fraudes gratuitas, como ela também fala. E foi nesse debate que eu pensei, a gente precisa debater, fazer um debate sobre a militarização nas escolas. Gente, muito obrigada mesmo. Um bom final de semana aí para vocês e seguimos na luta. Um beijão. Sempre.